Está no ar, Jornal da Rádio Imperatriz. Jornal da Imperatriz, nessa terça-feira, dia 12 de novembro de 2024, com a apresentação de Rubens Silves, temos estes destaques. Polícia prende acusado de assassinato de jovens aqui em Ribeirão das Neves. A polícia investiga a morte de um jovem de 20 anos aqui em Ribeirão das Neves. Testemunhas disseram aos policiais que a vítima tinha se defendido recentemente com um homem. A Polícia Civil está em busca de um suspeito de assassinato de um jovem de 20 anos, identificado como Pedro Henrique Dias dos Santos, o PH. Como era conhecido, foi morto durante a tarde deste domingo no bairro Rosa Neves, aqui em Ribeirão das Neves, bem próximo ao centro de Neves. Uma testemunha acionou a polícia após ouvir disparos de arma de fogo e visualizar o corpo da vítima caído no chão. Outras testemunhas acionou a polícia após ouvir disparos de arma de fogo e visualizou também outra vítima. Outra testemunha que se não quis identificar disseram aos policiais que Pedro Henrique tinha se entendido recentemente com um homem já identificado pelos policiais. A vítima suspeita foi conhecida por envolvimento no tráfico de droga na região do bairro Rosa Neves, Sevilha e no Barcelona. A perícia constatou 6 perfurações no corpo de Pedro Henrique. No bolso de sua bermuda foram encontrados R$140 em dinheiro. Na casa da vítima foram encontradas diversas porções de entorpecentes prontos para o consumo. O corpo dele foi encaminhado para o IML de Belo Horizonte. Estamos aqui com o apoio da RJ Escritório Imobiliário e também de Rubens Silves Escritório Imobiliário de Ribeirão das Neves. Você quer comprar, vender, alugar, quer adquirir sua fazendinha, seu sítio? Não perca a oportunidade de conhecer o escritório Rubens Silves Escritório Imobiliário, que fica aqui na rua Cecílio Jorge Ricardo, número 530, no bairro Santa Paula, bem próximo ao Caique, em Ribeirão das Neves. Quer comprar seu sítio, sua fazenda, sua chácara, seu lote, sua casa, seu barracão, sua área? A oportunidade é agora. Mande um zap no 31 99726 2973. No 31 99726 2973. Venha para o escritório Rubens Silves Escritório Imobiliário. Vendemos imóveis, fazemos avaliações em todo o Brasil. Você que tem seu terreno, sua chácara, em qualquer lugar do Brasil, você pode ligar agora ou mandar um zap no 31 99726-2973. Acidente grave entre carro deixa 5 mortos em rodovia em Minas. 5 pessoas morreram, outras 2 ficaram feridas em um grave acidente envolvendo 2 carros na BR-116 em Medina, no Vale do Jequitinhonha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida frontal entre os 2 carros Voyage e um Palio na altura do quilômetro 71. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, 4 vítimas fatais foram encontradas no local do acidente. Uma 5ª vítima resistiu ao ferimento e faleceu ao caminho do hospital. Outras 2 pessoas que ocupavam os veículos foram socorridas e encaminhadas para a unidade de saúde de Medina. A Polícia Rodoviária Federal investiga a causa do acidente, mas os primeiros indícios apontam que o motorista do Voyage, que seguia sentido de Visa Alegre, invadiu a calçamão, causando a colisão frontal. A perícia técnica foi realizada no local para apurar as causas do acidente e auxiliar nas investigações. Entre as vítimas fatais estão a mãe e o seu filho, uma criança de 10 anos. Também não resistiu ao ferimento. Os nomes da vítima não foram divulgados pelas autoridades competentes. O corpo foi encaminhado para o posto médico legal de homenagem e já foram liberados para sepultamento nas suas cidades. Uma fatalidade. Uma fatalidade, né? Acontecer uma coisa dessa. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você, é com o Jornal da Rádio Imperatriz. A sua rádio que contagia é o Jornal da Rádio Imperatriz. Acompanhando e trazendo aí tudo que acontece no país e também no mundo, né? É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Sempre trazendo aí as notícias aí que vem acontecendo, né? Aqui no país e também no Brasil e no mundo. A gente traz todas as notícias para você ficar bem ligado na Rádio Imperatriz. Agora chegou sua vez.
Você quer comprar uma linda fazendinha de 20 mil metros quadrados, com terra de cultura, com muita água no fundo, terra de cerrado vermelho escuro, bem escurinha mesmo, que é a terra vegetal, não perca a oportunidade de conhecer as fazendinhas Bom Sucesso. A fazendinha Bom Sucesso está bem próxima aqui à divisa de Esmeralda com Fortuna de Minas. Você pode adquirir com um pequeno sinal ou também com 100% financiado, ligando ou mandando um zap no 31 99726 2973. No 31 99726 2973. Venha conhecer as fazendinhas Bom Sucesso de Fortuna de Minas. Motociclista morre em acidente com carro no anel rodoviário de Belo Horizonte. Um motociclista de 20 anos morreu em um acidente no anel rodoviário no bairro São José, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira. O acidente envolvendo a motocicleta e um carro aconteceu na pista sentido Rio de Janeiro por volta das 8 horas da manhã. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida pelas autoridades. O SAMU esteve no local, foi acionado e constatou o óbito do motociclista. Devido ao grave acidente, a pista esteve parcialmente interditada por volta de 3 horas. A Polícia Militar Rodoviária foi mobilizada para registrar o acidente. A perícia técnica Rabecão da Polícia Civil foi acionada e levou o corpo para o IML de Belo Horizonte. Pouco mais cedo também uma motocicleta perdeu o controle do veículo e bateu na mureta de proteção da via. A batida aconteceu próximo ao aeroporto Carlos Prato, também na Avenida Pedro II e Abílio Machado, sentido Rio de Janeiro. O SAMU foi acionado para atendimento da vítima que ficou caída na pista. Um homem de 33 anos foi socorrido e conduzido para a unidade hospitalar. Então tá aí, vários acidentes com moto, um com vítima aí no anel rodoviário, aí em Belo Horizonte, né? O anel rodoviário que passa agora a ser administrado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, né, a partir do ano que vem. Então tá aí, o anel rodoviário tem esses destaques aí para você que está ligado na Rádio Imperatriz. Então o anel rodoviário tem esses destaques aí de acidente. E o governador Romeu Zema falou que é contra a lei de acabar com a escala de 6x1. Isso deveria ficar a cargo da empresa e seu trabalhador. Sempre fui um advogado. O Brasil é um dos países que mais regulamenta essa relação. E, na minha opinião, isso deveria ficar a cargo da empresa e seu trabalhador. Se alguém foi contratado para folgar 2 vezes por semana, se isso foi pactuado entre as partes, ótimo. Se foi pactuado para folgar 1 vez por semana e ambas as partes concordaram, ótimo. A relação de emprego, na minha opinião, deveria ser tratada igual uma relação de casamento. Ninguém é obrigado a casar, a tolerar coisas com a qual não concorda. E você deveria ter esses contratos, na minha opinião, caso a caso. E no Brasil nós ficamos aí perdendo tempo, envolvendo o Congresso em coisas que eu considero dispensáveis. Temos coisa muito mais importante para fazer, que é uma reforma administrativa para o Estado custar menos e nós reduzirmos impostos. E tem gente que fica aí procurando holofote, discutindo coisas que, na minha opinião, deveriam ser tratadas entre adultos. Quem vai trabalhar é adulto, quem está na empresa é adulto. E veja qual é o melhor regime, se é uma folga por semana, se é 2, se é 3, se é 4. Cada caso é um caso. E nós ficamos acreditando que lei é que resolve. Na minha opinião, o que resolve é gente responsável, gente que cumpre contrato. Então tá aí, esse é o governador Romeu Zema. Tô falando aí que é contra a lei, né? Então, essas leis que são criadas no Brasil são muito complicadas. A Imperatriz sempre trazendo as notícias para você. Transsexuais são alvo de violência e a faculdade UFMG faz reivindicação. A Universidade Federal de Minas Gerais divulgou dados sobre a violência contra pessoas trans no estado de Minas Gerais. Entre os anos de 2014 e 2022, 151 vítimas foram contabilizadas. Desse total, 89 mortes foram consumadas. Belo Horizonte, região metropolitana e Triângulo Mineiro foram destaques pelo alto número de casos. Quase 40% das vítimas tinham idades entre 18 e 29 anos. Já em 2023, esse número subiu para 155 mortes de pessoas trans no Brasil.
o número de assassinatos aumentou em 10,7% em relação a 2022. De acordo com o dossiê de assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiros, em 2023, a média foi de 12 assassinatos de pessoas trans por mês, com um aumento de casos mensais em relação ao ano anterior. De acordo com o levantamento dos 145 homicídios ocorridos no ano passado, 5 foram cometidos contra pessoas trans defensoras de direitos humanos. No ano passado, também foram registradas pelo menos 69 tentativas de homicídios, 66 contra travestis e mulheres trans, além de 3 homens trans e pessoas trans masculinas. A delegada da Polícia Civil, Gabriela Garcia, conta como é caracterizada a violência contra pessoas trans. Na verdade, o que acontece? Tanto os crimes violentos contra as pessoas que não são do grupo trans, eles são tipificados da mesma forma na nossa legislação. Então, se eu tenho um homicídio, eu posso ter um homicídio contra um homem, contra a mulher, contra um trans, né? No caso da mulher, nós temos o crime de feminicídio especificadamente, mas enfim, nós temos os crimes violentos para qualquer âmbito de pessoas da nossa sociedade. Gabriela também explica como a discriminação pode estar relacionada com os casos de violência e como a vítima pode denunciar o crime. O que nós vemos hoje é que, socialmente falando, de uma forma global, nós temos visto crescer no mundo e também no Brasil um movimento de extremos raciocínios, né? De extremismo, de intolerância. E esses movimentos de extremismo, de intolerância, acabam impactando diretamente, principalmente nos grupos vulneráveis. E aí nós vemos um aumento de violência em grupos vulneráveis como mulheres, como crianças, como deficientes, né? Pessoas com deficiência, e até mesmo contra as pessoas LGBTQIA+. Nossa legislação, ela tem caminhado muito no sentido de dar uma maior proteção para os grupos vulneráveis. A gente vê isso com a Lei Maria da Penha, a gente vê isso com lei de racismo, e o grupo LGBT também tem buscado a sua proteção. Claro que o crime em si, ele já existe. Por exemplo, se eu praticar uma lesão, não importa se a pessoa é do grupo LGBTQIA+, não importa se ela é uma pessoa, se é uma mulher, se é um homem, a nossa lei, o Código Penal em si, ele tipifica como crime, mas ele considera, às vezes, um crime mais grave e busca dar uma proteção maior quando as vítimas são de grupos vulneráveis. Está sendo vítima de violência, quer tomar providência? A melhor coisa é buscar uma delegacia de polícia, registrar a ocorrência e pedir que sejam adotadas providências. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Acidente, caminhão e carro. A imagem feita logo após a batida mostra o estado em que ficou o carro de passeio. Com o impacto, o veículo se transformou em ferro retorcido. Dentro dele estão 2 pessoas mortas, presas às ferragens. O acidente foi na BR-365, perto do quilômetro 373. De acordo com as informações obtidas no local por policiais rodoviários federais, o carro seguia sentido Patos de Minas, quando o condutor perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu no caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os veículos bateram de frente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e os bombeiros também foram acionados e estiveram no local. O acidente ocorreu entre as comunidades Café Patense e dos Moreiras. Uma terceira pessoa que também ficou presa às ferragens foi socorrida em estado grave e levada para um hospital de Patos de Minas. Elvis Rodrigues da Silva, de 28 anos, era quem conduzia o veículo que pertencia a José dos Santos Batista, de 45. José estava no banco do passageiro. Os 2 morreram ainda no local. Acidente aqui na 365, ó. Situação. Meu Deus do céu. Vai credo, nossa, arrebentou demais. Vocês conseguem contato com os bombeiros? Eu estou ligando aqui, não está funcionando não. Qual que é o nome desse lugar aqui? São João. São João? Nas mediação para frente do São João. Tá vendo que ela vai bater? Isso.
atualidade, né? Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. É com o Jornal da Rádio Imperatriz. Uma carreta carregada com fubá tombou na BR-381 aqui em Minas. Uma carreta carregada com fubá a granel tombou na rodovia BR-381 em Bela Vista de Minas, na região central do estado, sentido Ipatinga do Vale do Aço. O acidente aconteceu, segundo a Polícia Rodoviária Federal, na manhã desta terça-feira, próximo ao quilômetro 352, chegada ao Cristo. O motorista teve ferimentos leves, está recebendo atendimento médico no local. Por volta das 8 horas, um guincho já estava no local para fazer manobra de destombamento, retirar o veículo do local. Então, a carreta carregada aí com fubá, né? A granel tombou na BR-381. O trânsito seguiu um sistema parecido e foi liberado depois das 12 horas dessa terça-feira. E um morador de rua foi morto a pedrada enquanto dormia no sul de Minas. A Polícia Civil de Poços de Caldas, sul de Minas, procura nesta terça-feira um homem apontado como autor do assassinato de um morador de rua de 41 anos. Um dos suspeitos, 22, foi preso nesta segunda. Segundo testemunha que acionaram a Polícia Militar, afirma haver um homem ferido caído na calçada no bairro Kennedy. No local, os militares encontraram um homem morto com grande ferimento na cabeça. Imagens de segurança mostra que por volta das 3 horas da madrugada, 2 homens se aproximaram da vítima que dormia na calçada e jogaram uma pedra que acertou a cabeça. 40 minutos depois, eles voltaram a atacar a vítima com paulada. Denúncia anônima levou a Polícia Militar o suspeito de 22 anos, que foi encontrado e confessou o crime, e apontou o comparsa que ainda não foi localizado. Jornal da Imperatriz, sempre trazendo as notícias para você. Quer vender, comprar, alugar? Quer comprar seu terreno industrial? Quer comprar sua área? Quer comprar seu barracão, sua casa? Venha para o escritório Rubens Silves, escritório imobiliário em Ribeirão das Neves. Quer fazer a avaliação do seu imóvel? Vendemos em todo o Brasil, fazemos avaliação judicial e perícia em todo o Brasil. Você pode ligar mandando o zap no 31 997 26 2973 997 26 2973. Venha pessoalmente aqui no escritório Rubens Silves, escritório imobiliário. Na rua Cecílio Jorge Ricardo, antiga rua principal, número 530, bairro Santa Paula. Venha conhecer o escritório imobiliário Rubens Silves, escritório imobiliário. Ligue ou mande um zap agora no 31 997 26 2973. O escritório fica bem próximo aqui ao Hospital São Judas, da cidade de Menino, e também a Rua do Caí, a rua principal, que é a rua Cecílio Jorge Ricardo. O CEP é 33 880 220. Vamos trazer o padre Ezequiel Dalpozo. Oração nos ajuda a chegar mais perto de Deus. Despertai para o amor com o Padre Ezequiel. Uma palavra, uma reflexão, a mensagem para bem viver. Olá, meu caro, minha cara ouvinte, estamos juntos mais uma vez para mais uma semana. Eu desejo a você muita paz, muita luz, que você possa fazer bem todas as coisas e possa ir percebendo todos os dias que você desempenha uma missão importante neste mundo com as pessoas, com a realidade que te cerca. Eu gostaria de falar sobre a decisão e a oração. Todos nós somos colocados diante da necessidade de decidir sempre, todos os dias. A oração ajuda ou não? Como decidir com oração? A oração é uma ajuda para a tomada de decisão. Ao rezar, numa situação de escolha, Deus não vai me livrar simplesmente da decisão, mostrando claramente como eu devo agir. Dificilmente vou receber uma resposta direta. No entanto, através da oração, eu adquiro uma distância adequada para as minhas decisões. Diante de Deus, vou analisando as diferentes possibilidades. Tento esclarecer a questão e os motivos que me levam a querer optar por uma ou por outra alternativa. Então pergunto o que Deus quer me dizer.
e no silêncio tento escutar os impulsos que se formam em meu interior. Se ao examinar uma alternativa eu puder sentir uma paz profunda, é sempre um sinal de que decidir-me assim está de acordo com a vontade de Deus. É possível ainda que eu não encontre a paz interior, mas simplesmente um impulso que me diz, haja assim. A oração, portanto, pode despertar minha confiança para seguir um caminho, ao invés de desperdiçar energia procurando pelo melhor método para aquele momento. É possível que não me seja dado perceber algum impulso para decidir. Se não percebo nada, eu posso levar isto a sério e penso que ainda não chegou o momento da decisão. Apresentarei a decisão a Deus outras vezes e aguardarei até que se forme em mim aquele sentimento. Posso decidir-me agora. Naturalmente, tal espera só se aplica às decisões de vida, às decisões mais importantes. As decisões cotidianas, na maioria das vezes, não podem ser adiadas. Nesse caso, convém escutar a nossa voz interior, ouvir a voz de Deus para depois decidir. De qualquer modo, esta pequena pausa é uma ajuda para não sermos levados a decidir em função dos outros e que nossa decisão siga o nosso coração. Por isso, caro ouvinte, as decisões são sempre algo importante, que esta pequena palavra nos ajude a decidirmos bem diante da vida e apresentar a Deus as decisões e sentir através dele um sentimento que me diz, agora você pode decidir. Isso é muito importante. Um forte abraço para você, Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Despertai para o amor. Uma palavra diária de sentido. Padre Ezequiel Dalpozo. Jornal da Imperatriz trazendo as notícias para você. Papa Francisco falou. Também receberam segunda-feira o membro da Fundação do Internacional Caótico na rede Filantropia da Fundação Papal. Vi chiedo che questo spirito di solidarietà e di generoso interesse per le altre sia sempre nutrito da un senso di gratitudine per gli abbondanti doni che il Signore ci ha elargito e da una sempre più viva esperienza del potere trasformante del suo amore, perché l'amore trasforma sempre, cambia le cose, trasforma. Vi affido tutti a questo amore che tutti noi abbiamo dentro, dobbiamo farlo uscire, rivelato nel Cuore Santissimo del Salvatore, e prego affinché voi continuate a vivere la gioia di cercare di comunicare l'amore di Cristo agli altri. Esse aí, tá aí o Papa Francisco, né? Falando aí, então, da solidariedade. Jornal da Imperatriz, trazendo as notícias para você. E a cantora Brasil está com câncer. Pois é, ontem eu postei que estava em casa, me precipitei. E ela divulgou uma rede social. Eu cheguei em casa e comecei a sentir uma dor. Preta Gil, cantora filha de Roberto Gil. E voltei para o hospital. E tivemos que entrar com outros medicamentos. Continuo tomando antibióticos. Os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr esse risco de sentir dor em casa. Então aqui estou eu de volta, arrumadinha, que eu sou boba, sou leve no make, porque eu tava a cara, enfim, da derrota. Agora eu tô bem, quer dizer, mais ou menos, não vou ficar, tá? Essa aí é a cantora Preta Gil, né? Que Deus abençoe, que ela consegue, né? Consegue sair da situação. Câncer é uma doença muito triste, né? Última notícia do Jornal da Imperatriz, vamos falar de Ribeirão das Neves. A polícia prendeu suspeito de torturar um homem aqui no bairro Alvorada, bem próximo à Contagem, no Xangri-Lá. 4 homens estão presos suspeitos de torturar uma pessoa no bairro Jardim Alvorada, no limite de Contagem, Ribeirão das Neves, e aqui em Neves, bairro Alvorada. Os homens estariam envolvidos em uma guerra de facções de ponto de tráfico de droga na região. A Polícia Civil de Minas Gerais afirma que há um tribunal do crime instalado no local, no bairro Jardim Alvorada, na região do Nacional, ali em Contagem.
e também Guiné. As prisões foram efetuadas durante a Operação Alvorada em trabalho conjunto com policiais civis e militares de Minas Gerais. A operação foi desencadeada após um homem ser torturado por ação de um suposto Tribunal do Crime, que se instalou no bairro Jardim Alvorada. Segundo informações iniciais dadas por um investigado que está preso, estaria praticando crimes contra patrimônio na região e por isso ele teria sido punido, por isso que foi assassinado. Ele foi agredido com chute, soco, pedaço de madeira, teve as roupas rasgadas. Ele não morreu por sorte por fatos alheios por vontade de investigado, declarou o delegado Alex Dalto, titular da primeira delegacia de Ribeirão das Neves. De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a situação tem como pano de fundo uma guerra de tráfico de droga na região. De um lado está um grupo chamado Tropa do Bom Jesus, que é o bairro Bom Jesus em Contagem, de mesmo nome em Contagem. E outro nome é a Tropa do Jubileu, que seria do bairro Jardim Alvorada, aqui em Ribeirão das Neves. É complicado. Muito serviço para a Polícia Civil e a Polícia Militar. Jornal da Imperatriz termina esse momento, agradecendo a todos vocês pela preferência, o meu muito obrigado. Se inscreva nos nossos canais no YouTube, Instagram e também no Facebook. Rádio Imperatriz, a rádio que contagia.